Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa nona edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente continua a parte clínica, então a gente vai falar hoje sobre o uso da cannabis para o autismo. A gente vai receber a doutora Eliane Nunes, da SBEC, a SBEC que é nossa parceira desde o começo da idealização do curso. Então eu queria agradecer a toda a equipe da SBEC, queria agradecer a doutora Eliane, espero que vocês gostem da aula, a gente se vê na terça. Saúdo aqui na terra as falanges dos guerreiros que estão dentro da guerra para a santificação. Saúdo aqui na terra as falanges dos guerreiros que estão dentro da guerra para a santificação do Santo Padre Ticão. No cristianismo, Jesus ele diz: ide e curai. A palavra curar vem de cuidar. A maioria dos grupos religiosos cuidam das pessoas. Toda a Bíblia ela vai mostrando uma caminhada em relação à vivência dessa misericórdia. A espiritualidade hoje, para ser uma luz e também para ser reconhecido, é justamente essa prática da misericórdia, da solidariedade. Nesse espírito do evangelho da desobediência, Jesus ele podia fazer os milagres, os sinais de segunda a sexta e no domingo. E ele fazia no sábado, que não podia. Era uma lei que Jesus, eu não sei se ele fazia de propósito, né? Mas tanto que ele vai dizer, né? O sábado foi feito para o homem, né? E foi a partir do sábado, quando ele realizava os sinais, que começaram a planejar a sua morte. Então Jesus, ali foi um ato de desobediência. Jesus está dizendo assim, olha, toda lei que não humaniza, ela não precisa ser cumprida. E é esse o sentido. Então nós estamos vivendo esse grande sábado no Brasil, que Jesus está dizendo, olha, não tem nada a ver com a vida, essas leis desumanas e que desumanizam as pessoas também, né? A partir do dia 1º de janeiro, vamos plantar cannabis em todos os lugares. Jesus hoje ele ia distribuir sementes também para o povo. Jesus ia distribuir já a plantinha pronta. Temos alguns trabalhos que têm uma transversalidade nas 7 subprefeituras aqui do fundo da Zona Leste, né? A área da moradia tem 32 anos de luta e conseguimos 35 mil moradias. Agora estamos com 4.200 famílias com a terra. Vão começar os mutirões. E depois tem um trabalho com deficientes, 700 pessoas com deficiência. Então esses trabalhos, eles estão aqui em São Miguel, Itaim, Ermelino, né? E a luta da universidade vai ser em Itaquera, né? Então tem assim, em todos os bairros, é uma autoajuda coletiva, né? Através dos fóruns, que um grupo vai apoiando o outro. Realmente houve um empoderamento aqui das lideranças, né? Eu sempre digo, o pessoal às vezes me convida para ir em algum local, eu coloco assim, qual que é a disposição dessa comunidade
criar um processo. Nós estamos aqui ao lado do posto de saúde, da creche, do galpão. Isso é fruto tudo de uma comunidade organizada, animada, que vai tendo um rumo, um planejamento e uma pressão necessária diante dos poderes públicos. Por isso, a comunidade ela é fundamental em qualquer bairro. Fazer com que a comunidade vá descobrindo que ela tem a força, que ela é sujeita de uma história, ela vai se empoderando das suas energias, das suas forças, dos seus rumos. Toda a comunidade precisava ter uma fundação, esse espírito de reunir as pessoas, de animar as pessoas e criar um processo concreto de esperança. Glória Santa, Erva Santa, eu te louvarei, e entre meu corpo, físico e astral, limpa, tira todo mal, e entre meu corpo, físico e astral, limpa, tira todo mal. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui mais uma vez no curso do Padre Ticão, do saudoso Padre Ticão, que fomenta em nós o desejo de aprender mais com este curso maravilhoso que ele criou. Tenho falado para vocês sobre vários temas, mas um que se repete sempre é a questão do espectro autista, que é um tema que me é muito caro, porque é o primeiro paciente meu, foi um paciente autista. Então, meu nome é Eliane, eu sou psicanalista, sou psiquiatra, sou médica, militante do SUS, aposentada por ele, e estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre esse tema. O TEA, né, como é mais conhecido, aumentou muito, né, nos últimos tempos, e a gente, por ter mudado a tríade e por um interesse farmacológico da indústria farmacêutica, a gente tem visto que tem se falado muito. Não que não é verdade que aumentou essa incidência, mas, de uma certa forma, essa mudança de diagnóstico, nomenclatura, fez com que aumentasse também o mercado consumidor. Então, se pensa muito nessa população como um mercado consumidor, que a gente tem que pensar nisso quando a gente vê essa moda, essa coisa, essa afluência, toda em cima da medicalização desse transtorno. As crianças cursam com epilepsia, 30%, e deficiência intelectual, na maioria, com problemas de sono, problemas intestinais, mas, como eu sempre falo, não existe uma doença, é um espectro, então tem de A a Z, todas as cores. Como disse para vocês, tem aumentado muito essa prevalência, e isso tem nos assustado muito. E acontece mais em meninos, né? Então, sempre a gente vê que mais meninos do que meninas, né? E isso a gente vê, assim, nos países que estão fazendo esse estudo com mais afinco, que essa população só cresce e ela demanda muito, né, do serviço público, e a gente vê aqui no nosso país uma desassistência total, a demora do diagnóstico, e no caso da população autista adulta, isso fica mais complicado ainda. Eu sempre gosto de lembrar que é uma etiologia multifatorial, então pode ser por questões ambientais, a gente tem visto muito a questão dos venenos, né? Infelizmente, recentemente foi aprovado o pacote do veneno, isso vai repercutir na saúde da população e, com certeza, na questão do autismo. Tem as questões nutricionais, as questões ambientais, as questões genéticas também, e as epigenéticas que as crianças acabam desenvolvendo por conta desse estímulo anormal da alimentação, ou, como eu mesmo falei, aí da exposição por agrotóxicos. Eu gosto sempre de lembrar que não tem exame absolutamente nenhum para fazer o diagnóstico é clínico, observacional, e aquilo que a gente pode fazer é mais para a gente tentar buscar a casualidade, né? A questão ambiental, a questão genética,
Então, serve um pouco de mastro para a gente se orientar na questão alimentar, por exemplo, nas dietas. É muito importante, então, a gente pensar, né, na questão genética, tem a questão do cariótipo, do X frágil, né, é interessante o exoma, as questões de erros inatos do metabolismo, as questões imunológicas, das infecções, ambiental, a questão mitocondrial. Então, a gente vai vendo que tem vários desdobramentos, né? E várias propostas de tratamento. Mas eu sempre penso que a gente tem que pensar global, né? No tratamento global dessa criança, ver qual que é o déficit, se tem déficit alimentar, se tem uma dificuldade com sono, se tem a irritabilidade, né? Se tem distúrbio de comportamento. Então, tudo isso a gente tem que estar cuidando passo a passo, ponto a ponto. Por isso é muito importante a gente conhecer o terreno, não é mesmo? Quem é essa criança? Como é o intestino dessa criança? Como ela está? Né? Tem fungos, tem bactérias. Então, a gente precisa, sim, acompanhar essa criança completamente, né? Integralmente. O Sidney Barker, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que se você sentou em 2 pregos, tirar um prego só não vai resolver o problema, você vai continuar com dor. Então, você só dá cannabis para a criança, a gente vê que não vai só adiantar se a gente não cuidar desse terreno. Se a criança, por exemplo, toma muito Coca-Cola, como é que você vai melhorar ela na questão da desbiose, da microbiota e etc.? Não dá, né? Então, é muito importante. Gosto sempre de lembrar, né, o nosso professor Carlini, né, que fez um trabalho maravilhoso já na década de 80, e temos hoje outros profissionais que estão trabalhando, né, com a questão do autismo. Gosto sempre de lembrar a Camila, que fala bastante da importância da gente dar as vitaminas para as crianças. Obviamente, a gente trata o terreno, cuida do intestino, dessa microbiota, para a criança poder absorver, e também faz o tratamento com vitaminas, tá? Se a gente não dá vitaminas, essa criança pode ter maior expressão do TNA-alfa e ela sentir muita irritação. Então, às vezes, as mães, por exemplo, porque a criança vai numa festa, ou mesmo porque ela faz um binge, comendo muita caloria, aí no dia seguinte ela tem uma crise, tem um surto. Então, a gente vê que o cérebro dela ficou em chamas. E aí, é óbvio, a gente estudando, a gente entende. Então, foi feito estudos pós-mortem de crianças e observaram esse tipo de manifestação. Então, é muito importante a gente ver as dietas, se a criança é alérgica, o que nós podemos estar retirando. Eu sempre proponho dieta sem leite, sem açúcar e sem glúten de cara, para a gente começar a entender esse terreno e tratar essa microbiota através de kefir ou kombucha, que é bem mais fácil, natural, e a gente tem acessível, né? Um custo bem baixo mesmo. Então, só voltando, a gente tem que tratar a inflamação crônica, e isto não é só do problema do autismo. Então, um paciente com câncer, um paciente com Alzheimer, um paciente que tem doença crônica, imunológica, né, autoimune, a gente tem que tratar todas as questões que possam estar perfazendo essa inflamação crônica. E é a boca, a entrada da alimentação, que faz com que a gente precise cuidar, porque se ela come comidas ácidas, comidas inflamatórias e não saudáveis, é muito mais difícil a gente trabalhar isso. Então, a gente precisa, sim, também pensar na metilcobalamina, no metilfolato, é muito importante, tem vários protocolos, e o que a gente vê é que, apesar de se falar em medicamentos psiquiátricos, já tem muita coisa hoje sendo estudada, além desses medicamentos sintomáticos, né? Como eu já falei, então a vitamina B6, a vitamina B9, a vitamina B12 são muito importantes. E tem evidências, né, de 1A, quer dizer, evidências muito sérias, né, comprovadas, que vê a melhora das crianças. Então, a gente não pode só pensar que vamos tratar com a cannabis, a gente tem que pensar em tudo, desde tratar a verminose até tratar deficiências vitamínicas, para que a gente possa, no todo, melhorar essa criança e diminuir a inflamação.
Acho muito importante, né, a gente lembrar desse tratamento convencional, que a gente vê muito no consultório, crianças vindo com 5 classes de medicação, porque a risperidona e o aripiprazol são indicadas, né, mas a gente vê a clonidina, a gente vê os outros antipsicóticos, né, muitas vezes calmantes, os anfetamínicos. Então, infelizmente, tratar sintomas. A gente não está tratando o terreno e nem a casualidade que a gente tem que estar pensando. Volto aqui a reforçar a importância da B9 e da B12, né? Então, os médicos podem sim dar, se a criança tiver algum mal-estar gástrico, interrompe e continua depois, tá? Como eu tinha falado, então, a gente vê esse espectro aí de tratamento, né? Os antipsicóticos, típicos, atípicos, os anticonvulsivantes, os benzodiazepínicos, antidepressivos, antipertensivos. Então, eu sempre falo, se eu tenho coragem de dar um remédio tão forte como esses, por que eu não posso começar com a cannabis? Então, eu sempre falo que a primeira escolha é a cannabis. Muitas pessoas perguntam o que tem a ver com autismo, e eu sempre falo, nós estamos estudando o sistema endocannabinoide, vendo a importância que ele tem nas doenças, principalmente na questão da epilepsia e na questão do autismo. E um modelo de estudo que foi feito foram com ratos modificados, né? Você pode fazer um estudo duplo cego, ao vivo, mas você pode estudar em modelos animais. Então, existem ratos modificados que foram feitos estudos e viram que eles, recebendo canabidiol, melhoravam. Então, é muito importante esses estudos para mostrar para a gente que já tem comprovação científica do porquê usar a cannabis no autismo, né? As pessoas ainda ficam pensando, será que vai ter ainda estudos? Nós já temos estudos, né? Então, se vocês forem ver esses artigos de 2010, 2015, 2012, então temos muita matéria, muita coisa já acumulada. Sempre gosto de lembrar, né, o Carline, porque o Carline tratou epilepsia na década de 80, então se desde lá nós já tivéssemos começado a fazer pesquisa, a gente já estava muito avançado, mas esse país é sempre tudo ao contrário, né? Então nós temos pessoas de excelência que têm informação, mas nós não conseguimos passar para o campo, lá onde tem um médico que vai estar atendendo. É muito modismos, né? Então, como se fala, com aripiprazol, risperidona e outros derivados, a gente acaba repetindo, mas a cannabis, ela já está bem estudada e elucidada, né? Vários autores nesse campo de pesquisa aparecem. O Alisson, lá nos Estados Unidos, fez o teste com os minicérebros, né? Então, ele utilizou também para a síndrome de Dravet, e constatou que também funcionava nesse minicérebro com o uso do canabidiol. Tem esse artigo histórico, né, de 2014, com o Renato Lopes, que fala exatamente desse paralelo dos autistas com a epilepsia e como 30% dos autistas, apesar de não apresentarem crises convulsivas, mas têm este problema, melhoram, obviamente, assim como a epilepsia. Então, a pergunta é, por que não fazer dieta? Por que não usar o canabidiol se a gente sabe que isso pode melhorar bastante as crianças autistas? Já são coisas simples e mais fáceis de fazer do que simplesmente dar antipsicótico, porque a longo prazo os efeitos são nefastos. Então, como eu sempre disse, temos estudos, em 2017 já começou vários estudos em Israel, né? E lá o doutor Aran comprovou, e agora recentemente em artigos de agora, deste ano, da eficácia da cannabis para o autismo. Então, nós temos, sim, matéria médica comprovando isso, que nós não temos interesse e vontade política de que isso aconteça. Esse outro artigo aí do pai da cannabis, né, o Dr. Rafael Mechulam, mostrando a importância do tratamento médico da cannabis no autismo. Então, eles fizeram uma análise da segurança, da eficácia,
Isso em 2019, no comecinho. Então, nós também temos, né, nós já estamos em 2021, bastante a coisa acumulada, assunto acumulado. O que nós não temos é acesso a essas informações através das escolas de medicina. Até hoje, eu recebo pacientes que os médicos desaconselharam no caso de autismo. Então, existe uma defasagem aí científica muito importante que a gente tem que fazer. E eu sempre brinco, se o médico não estuda, a família tem que estudar e levar o artigo lá para o profissional para constrangê-lo a estudar, né? Que não necessitaria, mas é o preconceito que faz com que ele acabe não procurando e tendo medo de prescrever, porque não passa assim em volta. Nesse trabalho, eles viram, né, que os pacientes melhoraram, né, e é muito importante, né, que esses pacientes que terminaram esse tratamento quiseram continuar. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a família fala, melhorou a qualidade de vida, eu quero continuar, é porque foi eficaz, porque é muito grave, né? Então, eles viram que após um mês, né, dos 188 pacientes, apenas 8 interromperam, então muitos ficaram. Eles tiveram problemas de fornecimento, como aqui, mas continuaram 94% aí com o tratamento ativo, né? E poucos apresentaram efeitos colaterais e a cannabis não ajudou. Então, 20% não teve essa alteração que a gente esperava. Mas se 80% melhorou, eu sempre falo, vamos lá, nem que melhorasse. Vamos usar a cannabis integral de preferência, né? Depois de 6 meses, eles viram que os pacientes 15 tinham interrompido, então um pouquinho mais, né? E 28 pacientes, 30% tiveram uma melhora significativa, 50 pacientes, quase 50%, uma melhora moderada, então 80% teve melhora. Só 6 tiveram uma leve melhora e 8 que não teve melhora nenhuma. Então, mostrando que é seguro e é eficaz, né? E o que eles mais mostraram é que houve uma melhora na qualidade de vida tanto da criança quanto da família. E isso é fantástico. A gente tem que pensar sempre, não só no sujeito, mas nos irmãos, nos pais, né? Em toda aquela comunidade em volta daquela criança. Então, a conclusão, né, que a cannabis pode melhorar os sintomas de comorbidades aí do TEA, porque melhorou sono, ansiedade, aqueles ataques de automutilação. Então, é muito importante que a gente foque, né, nesse tratamento, porque é um tratamento que resolve vários sintomas diferentes do tratamento psiquiátrico convencional, que é um remédio para cada sintoma. Esse é um outro trabalho de 2019, onde eles fizeram outra pesquisa com 53 crianças e viram, né, que melhorou ataques de raiva, de automutilação, ansiedade. Então, os pais falaram que melhoraram também os sintomas de comorbidade. Então, esse é um outro artigo muito importante. São poucos os artigos publicados, porque é muito difícil publicar o artigo, principalmente quando você fala de cannabis integral, como, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, a equipe com o Estácio Amaro, que a gente não consegue publicar um artigo que já está desde o começo do ano, né? Então, por quê? Porque não tem pessoas para fazer a revisão. E quando tem, as pessoas têm medo de fazer revisão de um óleo artesanal. E aí, assim, é muito importante a gente perceber que melhora de tudo, né? A comorbidade, de uma certa forma. Esse é um outro estudo que foi feito também em 2019, aqui no Brasil, onde eles fizeram um relato de caso de 18 pacientes que usaram uma dose de 4 miligramas por quilo de peso, era um CBD full, então tinha muito pouco THC, porque era importado. 3 não suportaram esse medicamento importado, 80% teve melhora do sono, convulsão e dos efeitos, né, da TDAH. 80% reduziram a medicação, isso é muito importante, porque melhora a qualidade de vida, né, a questão metabólica.
e melhoraram, vamos dizer assim, de uma forma global. Alguns sempre apresentam algum efeito, como sonolência, diarreia, aumento do apetite, a hiperimia conjuntival e alguns aumento de temperatura corporal. Mas são efeitos colaterais, vamos dizer assim, reduzidos. Esse outro trabalho, perdão, esse é o mesmo trabalho e mostra também a importância eles compararam, né, o extrato, o placebo, o extrato integral e o extrato puro, onde eles viram que o placebo deu 21%, o integral 49% e o puro 38%. Então, é muito importante esse artigo porque mostra que óleo artesanal funciona, né? Esse é o trabalho do Estácio, eu gosto sempre de reforçar, porque vocês precisam conhecer, porque é o primeiro estudo duplo cego mundial feito com nosso DNA, ou seja, com óleo da Brás no Brasil com crianças pequenas, né? Então, espera que logo seja lançado aí o artigo, né, que eu estou fazendo parte, com o Estácio, que foi a tese de doutorado dele. Eles usaram o óleo da Brás, 0,5 naquela época, não tinha, tinha os outros, mas ainda tinha esse, que é bem fraquinho, né? A Brás cedeu durante todo o trabalho, todo o estudo, e foi feito 12 semanas de acompanhamento entre óleo placebo e o óleo integral de cannabis, né, rico em CBD, 0,5%, ou seja, bem diluído. Este óleo que foi cedido para esse trabalho era um óleo 9:1, então também diferencia dos outros trabalhos, porque além de ser artesanal, é um óleo que tem THC, né? Aqui tem a análise, então tem THC, tem CBDA e tem o CBD, né? Muito importante esse óleo que foi usado neste momento. Eles conseguiram parear entre crianças autistas que receberam placebo e as crianças que receberam medicamento, e foram vendo vários outros benefícios, né? Então, eles viram que não interferiu no processo de cognição, as crianças não ficaram mais prejudicadas, porque isso é um grande medo que tem por conta do uso do THC, e não teve perda de linguagem, muito pelo contrário, teve criança que começou a falar, né? E o Estácio até contou para a gente sobre isso. Em uma outra oportunidade, a gente vai estar trazendo ele para estar falando com vocês. Não interferiu na qualidade do sono, muito pelo contrário, ajudou bastante, melhorou a questão das atividades deles ficarem mais atentos. Então, foi muito importante essa pesquisa, porque mostrou que não teve dano, né? E muito pelo contrário, né? As crianças se deram muito bem, os pais gostaram. E aí ele viu que a dose variou de 6 gotas a 70 gotas por dia. Então, muito pequena a dosagem que essas crianças fizeram, diferente dos outros trabalhos, né, que tinha muito. Aí, assim, a gente pensa, mas como que foi tão efetivo com tão pouco? Por conta do efeito comitiva, com certeza, porque o óleo é integral e tem THC também. E a gente vê que em muitos casos de autismo a gente precisa sim ter um óleo balanceado com a presença do THC. Gosto de lembrar, já tinha lembrado antes, né, da questão da dieta, então existe comprovação científica que a alimentação sem glúten, sem caseína, por conta dessa relação intestino-cérebro, melhora muito, então a criança melhora bastante se fizer a dieta. Então não precisa ser uma dieta total, mas uma dieta low carb. A gente sabe, por conta de 30% das crianças serem epiléticas, e dentro das epiléticas, 30% com uma dieta livre de açúcar, melhora muito, às vezes nem precisa de anticonvulsivante. Por tabela, a gente chegou à mesma conclusão no autismo. Muitas delas melhoram quando as mães diminuem a alimentação inflamatória.
E aí sempre vem essa pergunta, mas como é que a gente vai tratar? Eu sempre, até por conta desse trabalho do Estácio, mas pela minha prática, né, eu fiz formação em homeopatia, adoro as mini doses, né? Então, eu acho que esse trabalho mostra a importância da microdose. Comece devagar, vá devagar e privilegie pequenas doses. Teve algum efeito para alguns dias, né? Alguma sensação estranha, depois volta de novo. Então, o tratamento é um tratamento biológico, como eu já tinha comentado, o tratamento da disbiose, das comorbidades, a dieta livre de corantes, de leite, de açúcar, de glúten. Gosto bastante do uso da naltrexona em baixa dose, eu sempre brinco que esse é um capítulo à parte, as vitaminas, né? Então, é muito importante. Eu sempre gosto de lembrar as aulas do Dr. Rogério Rita e da doutora Cláudia Marcelino, que é nutricionista e também tem uma criança, agora já é adulto, né, com TEA, que ela adora mostrar as receitas. Essa é uma matéria que surgiu, né, na Veja São Paulo, falando sobre as mulheres jardineiras que estavam plantando e todas as pessoas que estavam nessa área. Então, mostrou também o trabalho da Cidinha, e este foi um dia muito especial para nós, porque estávamos, eu e a Fernanda e a Emília, nós estávamos na casa da Emília fazendo a extração, né, do óleo da Emília. Aí, então, a planta no comecinho e a planta nos vasos, né? Este primeiro óleo da Emília deu 13 por 1, ou seja, foi um óleo absolutamente eficaz, né? Um óleo que tinha pouco THCA, tinha THC, tinha CBDA, tinha CBD, não tinha CBN, né? E então tinha bastante canabinoides, isso faz a diferença. Essa análise óbvia que é poucos, né, elementos por conta da questão do padrão, mas já dá para a gente trabalhar com a perspectiva da melhora. Atualmente, nós estamos investindo de pensar num grow, né, numa barraca de baixo custo, vocês estão vendo aí, existem os canos de PVC, nós estamos terminando esse projeto para estar na próxima oficina, workshop que nós vamos estar fazendo em novembro, apresentando para vocês, né, formas de criar cultivo. Nós estamos sempre pensando que é muito mais barato quando a gente faz o cultivo outdoor, então aqui no caso o jardim de uma das mães, né, onde ela já está utilizando seus próprios recursos para estar plantando, essa mãe já tem o salvo-conduto, então a gente está num processo de assessoria, ajudando a ver a questão da iluminação, onde que coloca as plantas, como curar o terreno, né? Então, o projeto, ele segue fazendo desde a questão mesmo da receita até chegar no finalmente, né? Qual é o óleo que vai ser produzido, tá? Aqui, na casa da Emília, quando ela estava montando ainda o grow, né? Então, a gente deu essa assessoria para que essa paciente, né, a mãe de um paciente pudesse ter o grow no seu quintal. Então, esta é a ideia. Então, a gente vai estar também mostrando esses casos, todos que nós estamos fazendo e como são esses modelos, né? Desculpa que retornei. O projeto em si, ele é um projeto que sobrevive de verbas deste curso. O curso ele foi feito por mães, familiares, com a ajuda de pessoas que cultivam, para que a gente trouxesse uma linguagem fácil, acessível e, principalmente, ajudasse as mães a se organizarem e elas também terem certificado no caso de tentarem entrar com um salvo-conduto. Então, aqui para o curso do Padre Ticão, vocês anotem aí esse cupom que tem um desconto, o curso custa R$ 47,00, mas com desconto R$ 42,00, né? Então, vamos lá, quem quiser fazer mais um certificado e colaborar com o projeto, essa renda é revertida
para esse trabalho que a gente desenvolve, desde a assessoria às mães e mulheres jardineiras, até a equipe, a pesquisa. Nós começamos com um curso de culinária canábico, né? Nós fizemos este ano o primeiro curso, e internamente estamos fazendo as discussões, né? De quais são as plantas medicinais que também auxiliam por conta da interação medicamentosa, como, por exemplo, a copaíba, que tem o beta-cariofileno, que tem o mirceno, a própria lavanda, que tem o limoleno. Então, a gente vai procurando, tanto na alimentação quanto em outras plantas medicinais, ampliar essa proposta. Mas, né, eu sempre falo, é importante o acompanhamento médico, e se quem quer fazer o cultivo e quer tentar o habeas corpus através da Defensoria Pública ou de advogados, precisa, então, fazer a prescrição, começar a buscar os relatórios médicos, né, fazer vários orçamentos, ver a autorização da importação com a Anvisa, o comprovante de curso, então esse da Unifesp e outros cursos de cultivo, porque isso é muito importante para vocês deixarem a documentação pronta caso tenha algum problema, ou para entrar com o salvo-conduto, né? Eu sempre coloco que é importante estar em alguma associação, né? Pode ser a PEP, a Brás, aquela que vocês estão utilizando o óleo, de preferência, um relato manuscrito seu, um relato manuscrito da sua família, atestando a melhora com o uso da cannabis, e os documentos pessoais para que algum advogado ou a própria defensoria dê início ao processo de salvo-conduto, habeas corpus. Eu gosto sempre de agradecer, né, os nossos mestres, o Carline, o Padre Ticão, pela coragem que eles tiveram de abordar com tanto carinho e maestria uma outra mãe que vem trazer para a gente o depoimento, é a Samara Vanini. Oi, Samara, tudo bem? Oi, tudo bem? Gostaria, então, que você falasse um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho da sua trajetória, para participar da gente desta que é a aula de transtornos, né, autísticos aí para o curso do Padre Ticão. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu queria agradecer a Unifesp por ter o curso livre da cannabis, a Gabi, seus colaboradores, e todos os antecessores que aqui estiveram aqui pela luta da cannabis medicinal e da indústria do cânhamo. Agradecer a todos que buscam trazer alívio para o sofrimento alheio e portadores de deficiências físicas, emocionais, mentais e energéticas. Eu sou a Samara Vanini e agora madrinha do projeto MMJ. Estou me especializando em cannabis medicinal pela Unileia e pela Espirali. Foi uma busca de 36 anos para o meu diagnóstico cartesiano, que contemplasse a maioria dos meus sintomas, sendo eles alterações do sistema digestivo, vômitos, náuseas, perda de peso, caquexia, disfagia, distensões abdominais com dores excruciantes, diarreia crônica, obstrução, paralisia intestinal, hiperplasia linfóide nodular, todas as ites do sistema digestivo, esofagite, gastrite, leite, colite, retite, hepatite medicamentosa. Alergias severas como as alimentares, a medicamentos, alergias respiratórias, edema de glote, parada respiratória, dermatite de contato, hematomas, fragilidade vascular, vasculites, dificuldade de cicatrização por segunda intenção, sudoreses extremas, perdas abruptas de líquidos, minerais e nutrientes, anemia e fadiga crônica. Também sofri abortos espontâneos, amenorreia, cólicas com dores excruciantes, quase ruptura de ovário e de útero. Tendinites, bursites, condromalácia, derrame pleural, fraturas, deslocamentos articulares e vertebrais,
infecções do genito urinário, litíase renal, nefrite tóxica. Antes de 30 anos, eu já tinha tomado centenas de medicações. Dentro delas, analgésicos, anti-inflamatórios, antialérgicos, antihistamínicos, corticoterapia, antibióticos, analgésicos que não funcionam como deveriam, opioides, antieméticos, anticonvulsionantes, antidepressivos, opioides e imunossupressores. Na busca por saúde e alívio, já desacreditada pela medicina cartesiana, entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, no curso de enfermagem. Formada e descrente do Brasil em 2007, me mudei para o Canadá. Me tornei enfermeira, registrada pelo College of Nurses of Ontario. Estava bastante doente. De 20 diarreias por dia, foi para 20 vômitos durante 6 meses. Um médico no Canadá indicou a cannabis como possível ajuda terapêutica. Em 2006, comecei o uso da cannabis medicinal. Melhora das náuseas, das distensões abdominais, dos vômitos, a melhora do apetite, do sono, as dores do corpo, dores articulares e vertebrais. Percebi a grande eficácia da cannabis. Naquela época, eu reagia praticamente a 90% dos alimentos e das medicações, tendo que sofrer sem nenhuma analgesia. A cannabis veio trazendo vários alívios, mas mesmo assim ainda tinha outros sintomas que na minha busca eu só fui encontrar quando encontrei a biorressonância, o sistema Body Talk, o One Word Academy, e de tantas curas eu engravidei de gêmeos. Após o milagre de sobrevivermos à gestação, logo no começo, comecei a ver vários sintomas e características a mim, nos meus filhos, como diarreia de 10 a 16 vezes por dia, vômitos incontroláveis a jato, disfagia, alergites e dermatites de contato, dores excruciantes, dificuldade com sono, excesso de sono, sudorese extrema. Foi quando percebi que precisava descobrir o que estava de errado comigo. Encaminhada para a geneticista, após mostrar todos os meus sintomas, o diagnóstico clínico de Ehlers-Danlos vascular. Ao mesmo tempo que veio um alívio de descobrir o que fez quase eu morrer tantas vezes, eu tinha os gêmeos e uma vida para frente. Não tive dúvida que teria que usar cannabis como opção terapêutica para aliviar os sintomas dos meus filhos. E foi quando eu entrei com CBD. Usamos a Charlotte Web e as coisas começaram a melhorar. Mas depois houve a necessidade do alívio da dor com THC. Diminuição dos sintomas centrais, com resultados extremamente positivos. Impossível não ser notado quando se acompanha de perto. Então, eu queria também adicionar o quanto é importante o diagnóstico, né? Então, a doutora Eliane fez o diagnóstico de TEA, e com isso a gente adicionou o THC, e foi muito importante a adição do THC no tratamento deles. A diferença do sono, da fala, da interação. Então, a gente começa a ver a interação de uma criança com o mundo exterior, o quanto é importante, né, eles estarem participando e interagindo com a gente. Na luta para termos saúde, qualidade de vida e termos possibilidades terapêuticas que trazem resultados satisfatórios, que garantem a possibilidade de uma vida sem tantas intercorrências. Eu encontrei a doutora Eliane Nunes em 2017 e ela me prescreveu CBD e entrou em contato com toda a minha história. E agora eu estou voltando e tentando contribuir para as mães, para as pessoas aqui do Brasil terem essa opção terapêutica libertada, né? Possível de ter dentro de casa, na farmácia, ser uma opção terapêutica para aqueles que necessitam. Eu agradeço estar aqui, a oportunidade de dividir minha história com vocês. Espero que a cannabis seja uma porta de entrada para a saúde.
Eu que agradeço, muito importante seu depoimento, Samara, porque é isso que nós precisamos chegar ao diagnóstico, que demora muito até a gente fazer do TEA, a coragem dos profissionais, né, o medo dos profissionais, enfim, de fazer esse diagnóstico, e principalmente como tratar, né, acho que é muito importante, agradeço demais, e acho que é por aí, vamos juntas e vamos aí desenvolver a terapêutica ideal para os autistas. Muito obrigada. Eu vou chamar agora os outros vídeos das mães e das mulheres que estão fazendo para a gente, e quero convidar todos vocês que queiram fazer vídeos de até 2 minutos, em gratidão ao Padre Ticão, e falando um pouquinho da sua luta do uso da cannabis medicinal. Muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Albertina, sou educadora, sou mãe e cuidadora em tempo integral de um filho acometido com esquizofrenia refratária. Ele sofreu durante 7 anos, foi desenganado pela medicina tradicional, sofreu 15 internações, ficou 3 anos em surto frequentes, né, num estado psicótico. E graças ao tratamento com a cannabis medicinal, sim, a cannabis, que é medicinal, ele está retomando a sua vida, né? Dando possibilidade de uma qualidade de vida melhor para ele e para mim. Portanto, eu como familiar de uma pessoa que passa por uma enfermidade como essa, conheço o sofrimento. E estou aqui para dizer que apoio, né, os projetos de lei que tramitam, né, e que viabilizem, acessibilizem o uso da cannabis medicinal como terapêutica no SUS através da Farmácia Viva. E também venho aqui reivindicar essa acessibilidade, né, porque atualmente no estado de São Paulo só tem acesso ao tratamento canábico ou à judicialização quem tem dinheiro, e isso não pode continuar, porque saúde é um direito de todos, né? E quem ama, quem sofre, aliás, quem sofre, quem passa por dor, não pode esperar, né? E quem ama, cuida, quem ama, luta. Obrigada. Eu sou a Anice, avó da Estelinha, que tem paralisia cerebral, que foi a minha inspiração e o que me motivou a estar fazendo todos os cursos ali do Padre Ticão, que me cativaram muito, e sou grata muito ali à Igreja São Francisco, ao Padre Ticão, a qual também eu acabei chegando por ali, pela Igreja São Francisco até a SBEC. Gratidão, 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 Padre Ticão. Já sem esperanças, após mais de 15 anos em busca da recuperação do mínimo da qualidade de vida que eu perdi com a fibromialgia e a depressão, eu assisti uma aula do Padre Ticão, do curso livre de cannabis medicinal no YouTube, onde ele disponibilizou o telefone dele no quadro negro. Eu, em um momento de muito desespero e dor, eu enviei a ele uma mensagem relatando a dificuldade que eu tinha de retornar ao único tratamento que me proporcionou alívio, mas que eu havia perdido o acesso ao retornar ao Brasil. E ele prontamente me retornou, me ajudou, me orientou e me guiou para esse universo que hoje eu faço parte, com muito amor, humanidade, compaixão e atitude que ele nos transmitiu. Gratidão, Padre Ticão. Gratidão ao Padre Ticão, que sempre que conversávamos ele me dava a bênção. Não conheci pessoalmente, mas um grande mestre. Gratidão. Ao falar de inspiração, sinto o compasso do meu coração. Quando se ama, não se vê limite, não. Ao me lembrar das noites que passei, as dores que presenciei, alegria eu não tinha, não. Mas chegar onde cheguei foi porque encontrei uma corrente do bem. Doutora Eliane Nunes, SBEC, Mães e Mulheres Jardineira, que o Padre Ticão apresentou. Não à toa foi por conta da natureza que a beleza se transformou. São Francisco de Assis, que a natureza tanto amou, Hermelino Matarazzo, na igreja que seu nome ganhou, recebeu o Padre Ticão, que ali revolucionou. Muitos são os feitos que Ticão tocou,
mas um especial, uma multidão para a igreja levou. Sem medo, sem distinção, credo, raça, ali entrou, com um único propósito, levar o amor e apaziguar a dor. A cannabis assim ficou. A comunidade conheceu, mas com um diferencial. O padre Ticão, muito especial, abençoando o seu feito medicinal. Ah, padre Ticão, sentimos sua falta aqui, mas com alegria temos que prosseguir. Ticão, descansando está, ao lado de Deus, nosso Senhor, ai de nos abençoar e seu legado não parar. Hoje aqui, muito feliz, no curso do Padre Ticão e no curso de pós-graduação também, apresentando a doutora Kate, que é uma pessoa muito querida na Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Atualmente, ela que é responsável técnica pelas pesquisas e também professora, né, de farmácia no nosso curso de pós-graduação de cannabis sativa e cannabis medicinal. Eu fico muito honrada com a presença dela, porque ela é a pessoa que deu assim, corpo ao trabalho que a gente começou lá em 2015, atendendo crianças com autismo. Ela que trabalha na Universidade Federal da Paraíba e orienta muitas teses de mestrado e doutorado. Graças a Deus, foi a primeira professora que colocou um curso de cannabis, um curso de extensão de uma universidade pública. Então, não quero mais com delongas, quero deixar ela falar um pouquinho desse que é um trabalho pioneiro no mundo, e eu fico muito honrada de ter feito parte. Muito obrigada. Por favor, professora. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, um prazer, Eliane, falar com você aqui nesse momento. Eu sou professora de farmacologia, tá, na Universidade Federal da Paraíba. Lá a gente faz muitas pesquisas, né, com produtos à base de cannabis, estudando os fitocannabinoides nas mais diferentes áreas, mas um trabalho que, assim, me chamou muita atenção, muito querido, com a colaboração da Eliane junto com a gente, foi a tese de doutorado, né, do psiquiatra, aluno meu, doutor Estácio. Ele é um psiquiatra da infância e da adolescência, especialista em autismo. Então, ele fez esse projeto junto comigo sobre a minha orientação, e eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou projetar alguns slides, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto que foi pioneiro. E pronto. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, trazer aqui as evidências científicas para o tratamento do transtorno do espectro autista, utilizando fitocannabinoides da cannabis sativa, tá? Comentando o que a gente estava falando, é muito importante a gente trazer a medicina baseada em evidência, né? A gente precisa trazer evidências científicas para a tomada de decisão. Então, aqui essa figura mostra um furacão de informação que a gente tem na literatura, mas quais informações que a literatura pode trazer para a gente que tem nível de evidência, que tem um embasamento científico. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe para cá uma escala, tá, mostrando diferentes níveis de evidência científica para tomadas de decisão. Nessa escala de nível de evidência científica, a gente tem como maior nível de evidência científica o que a gente chama de revisão sistemática com meta-análise. Então, aqui a gente faz uma busca de vários trabalhos e faz uma análise estatística para saber se aqueles trabalhos estudados, saber qual foi a conclusão, né, que vários estudos tiveram diante de uma pergunta. Um segundo nível de evidência é um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado. Então, um nível também de evidência bem alto. Terceiro desenho de pesquisa com nível de evidência, coorte. Quarto, caso controle, série de casos. E, por último, a opinião do especialista trazendo relato de casos. Então, aqui o nível de evidência é pequeno, comparado, por exemplo, ao nível de revisão sistemática. E o que é que a gente fez, né, na Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a SBEC, junto com a professora Eliane? A gente fez uma revisão sistemática. Então, a gente buscou saber o que a literatura estava trazendo para a gente em relação a cannabis e os seus canabinoides sobre o transtorno do espectro autista. Aqui vocês podem, né,
pegar esse QR Code, tá? E ter acesso ao artigo na íntegra. Então, nessa revisão sistemática, o que é que a gente encontrou? Que a cannabis e os canabinoides, tá? Eles são muito promissores no tratamento de sintomas do TEA, do transtorno do espectro autista. E esses canabinoides, eles apresentam efeitos bastante positivos em alguns sintomas, dentre eles, uma diminuição de crises de automutilação, diminuição da hiperatividade, ansiedade, agitação psicomotora, diminuição da irritabilidade, agressividade, aumento no aspecto cognitivo, uma melhora na atenção, uma melhora na interação social, linguagem e depressão. Então, todos esses sintomas que estão associados ao transtorno do espectro autista, a gente encontrou nessa revisão sistemática que a cannabis e os fitocannabinoides, eles podem trazer resultados positivos. E por que eu coloquei em vermelho aqui esses 3 sintomas? Ansiedade, agitação psicomotora e interação social. Esses 3 sintomas aqui, eu coloquei em vermelho porque a gente conseguiu verificar uma melhora nesses 3 sintomas na segunda pesquisa que a gente fez, tá? Que foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado. Nos 2 trabalhos, observem que a gente está fazendo pesquisa aqui na universidade, em colaboração com a SPEC, em parceria com a doutora Eliane. A gente está trazendo pesquisas dos maiores níveis de evidência, como eu mostrei para vocês naquela escala. Então, a gente está trabalhando, fazendo uma revisão sistemática. Uma segunda pesquisa que a gente fez foi um ensaio clínico, randomizado, duplo cego e placebo controlado. Esse ensaio clínico aqui, que foi o objeto de tese, né, do meu aluno de doutorado, o doutor Estácio, a gente encontrou, tá, utilizando um produto artesanal, um óleo de cannabis, um extrato de cannabis rico em canabidiol, um extrato full espectro rico em canabidiol, e a gente observou nesse estudo uma melhora na interação social, na ansiedade e na agitação psicomotora. Foram esses elementos, né, esses sintomas, que no nosso estudo a gente observou uma evolução, um efeito positivo, tá? Quando comparado ao placebo. Então, aqui a gente realmente analisou estatisticamente e viu que esse óleo full espectro de canabidiol, ele conseguiu melhorar esses sintomas aqui em crianças, tá? Do transtorno do espectro autista. É muito importante a gente saber que quando estamos trabalhando com cannabis, com fitocannabinoides, a gente trabalha com o que a gente chama de faixa terapêutica, com titulação de doses. Então, no nosso trabalho, a gente usou uma dose mínima, tá, de 1,5 miligramas dia. As crianças que participaram do nosso trabalho foram crianças de 5 a 11 anos, pertencentes ao estado da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, como critério de inclusão desse trabalho, as crianças, elas tinham nível de suporte, tá, nível de suporte 1, né, ou seja, elas faziam parte do espectro autista no grau leve, no grau moderado e no grau grave. Então, a gente obteve uma melhora, né, nesses sintomas, nesses 3 níveis, dentro do espectro do transtorno autista, tá? Nessas crianças, com uma dose mínima de 1,5 miligramas dia, até uma dose máxima de 17,5 miligramas dia. Então, aqui vocês podem também ter acesso ao artigo, tá, na íntegra, e o que a gente concluiu também, tá, com esse ensaio clínico, foi que essa terapia, ela é segura, tá, ela traz efeitos colaterais bem leves. Dentre os efeitos avaliados, a gente teve aqui nesse estudo, participando 32 crianças, tá, 32 crianças em cada grupo, tá? Então, ao total foram 64 crianças. Então, nesse grupo amostral, nessa população, a gente observou melhora nesses 3 efeitos, nesses 3 sintomas relacionados ao TEA, e observamos que os efeitos colaterais
em pouquíssimas crianças, ou seja, da população inteira amostral, apenas 3 crianças relataram alguns sintomas. E esses sintomas que a gente observou, relatados pelas crianças, foram sintomas leves, comparados aos efeitos colaterais, por exemplo, de substâncias psicotrópicas usadas nesse transtorno. Então, a gente tem algumas substâncias psicotrópicas, ácido valproico, a gente tem alguns anticonvulsivantes, e essas substâncias, elas têm efeitos colaterais bem danosos, a gente tem hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, e com o extrato de cannabis, rico em canabidiol, os efeitos que a gente encontrou numa população muito pequena, a maioria não apresentou efeito nenhum, tá? Esse estudo aqui, ele durou 3 meses, a gente acompanhou essas crianças por 3 meses, e aqui a gente viu que os efeitos relatados por essas 3 crianças da amostra inteira, das 64, os sintomas relatados foram tontura, insônia, cólica e ganho de peso. Então, quando você compara aumento do apetite, aumento do ganho de peso, a um efeito nefrotóxico, a um efeito hepatotóxico dos psicotrópicos clássicos usados nesse transtorno, a gente tem uma segurança, né, nesse tratamento com a cannabis e os fitocannabinoides. Então, diante disso que a gente está trazendo nessa pesquisa, mostrando a eficácia e a segurança nessas crianças, nesse intervalo de dose. Então, isso é muito importante, porque a gente está trazendo ensaio clínico, nível de evidência científica alto, a gente está trazendo um desenho padrão ouro na pesquisa científica e mostrando que realmente existe uma melhora muito significativa quando a gente está falando do transtorno do espectro autista com o óleo de cannabis rico em canabidiol. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, mostrando esse trabalho em parceria com a SBEC e doutora Eliane. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora, eu agradeço demais essa sua participação e vamos continuar pesquisando, e quem tem em casa uma criança com problemas de autismo, que está fazendo o curso, vai ter a oportunidade de estar com a gente no Polo Mães Jardineiras, para que a gente possa dar suporte, para que a gente possa continuar esse trabalho belíssimo que o Padre Ticão nos implementou, e já estamos nessa grande turma, né? Já temos mais de 100 mil alunos, isso para a gente é muito gratificante. Muito obrigada e boa noite.